Nesta edição do Grande Tema Política do Tribuna da Madeira, Humberto Vasconcelos, António Lopes da Fonseca e Hélder Spínola consideraram que a figura do atual presidente do Governo Regional já não constitui uma mais-valia para o PSD. Começava pelo facto de, nos últimos tempos, o presidente do Governo parece estar ausente, não há eleições, não há inaugurações, e tivemos este episódio recentemente de contratos com a Venezuela, em que quem aparece a dar a cara foi o Albuquerque, e que supostamente conseguiu alguns bons contratos para a região. Como é que vê esta situação? Não, temos notado efetivamente que ultimamente o Dr. Alberto João Jardim tem-se ausentado da região, por vezes em momentos importantes. Acho que na candidatura do Dr. Bruno Pereira notei a falta do presidente do partido na candidatura. É estranho, porque é o meu município da Madeira e, portanto, e com o PSD concorrer com o Dr. Bruno Pereira. O Dr. Alberto não está. Sei que também na sede de campanha do Dr. Bruno Pereira, no lançamento da sede de campanha, o Dr. Alberto estava no Português e, portanto, também não estava nesse momento na sede de campanha, que são marcos importantes. Portanto, o líder do partido deve acompanhar também estes momentos. Relativamente ao Dr. Miguel Albuquerque e às assinaturas dos protocolos com o Estado de Falcão, e, portanto, eu acho que foi um trabalho muito bem feito do atual Presidente da Câmara do Funchal. Um trabalho que mostra uma preocupação permanente com os empresários da Madeira e na abertura do mercado, os mercados internacionais, e aqui em particular a Venezuela. Sei que foi feito um grande trabalho nas visitas à Venezuela, nas visitas que foram feitas à Venezuela. Houve aqui acordos que foram assinados de grande valor para as empresas que ali estiveram, e realço que efetivamente o Governo Regional não estava presente nesse momento, e deveria, efetivamente, acho que o Governo da Madeira deverá estar nestes momentos e deve estar preocupado com os seus empresários no sentido de abrir horizontes e abrir novos mercados, e aqui os parabéns ao Dr. Miguel Albuquerque pela forma como inteligentemente e também de uma forma muito eficaz conseguiu assinar os protocolos para os empresários locais. Mas isso quer dizer que houve uma falta de competência do Presidente do Governo ou uma sobreposição de Albuquerque ao Presidente? Não, é um trabalho que o Dr. Miguel Albuquerque fez, e claramente viu ali uma oportunidade de assinar um protocolo, e pensamos que há aqui claramente uma governação pouco já não vendo nem observando as necessidades das empresas para o futuro nesses mercados. Portanto, não diria que é uma ausência, mas eu não digo do Dr. Alberto João Jardim, mas eu penso que mais da sua equipa, porque o líder é o líder. Agora a equipa tem de criar situações e trazer novas oportunidades para que o líder também possa assinar os protocolos. Eu penso que aqui, acho que a Secretária do Turismo poderia ter feito aqui mais um pouco um trabalho aqui que era importante, e na área da economia também. Nota-se claramente que este Governo tem um déficit na área da economia. Partilha da opinião aqui de Humberto Vasconcelos? Em parte partilho, mas isto vem na sequência daquilo que eu disse no último programa, é que o Dr. Alberto João Jardim deslocou-se a Lisboa para reunir com o Sr. Primeiro-Ministro. Esta visita, aliás, já estava agendada, já sabia que o Presidente da Venezuela vinha a Portugal, e dessa reunião não saiu nenhum entendimento no sentido até de estar presente o Dr. Alberto João Jardim nestes protocolos, o que significa que, mais uma vez, acho que o Dr. Alberto João Jardim foi com uma mão vazia e veio com duas vazias a Lisboa. Portanto, isto só demonstra que o facto de se ter ido reunir a Lisboa com o Primeiro-Ministro não adiantou nada em relação àquilo que poderiam ser o estabelecimento de alguns protocolos com o Governo da República, sobretudo no âmbito internacional. E o Dr. Miguel Albuquerque aproveitou em surdina, sem ninguém saber, e fê-lo bem, que é assim que tem que se fazer as coisas, fê-lo de uma forma discreta, e apresentou-se em Lisboa no momento de assinar os protocolos com o Governo da Venezuela, e fê-lo bem. É assim que as coisas devem ser, sem anunciar previamente, como fez o Governo Regional, sobretudo da parte do Presidente do Governo, que iria reunir-se em Lisboa com eventuais acontecimentos em termos de benefício para a região. Até agora nenhum, pelo menos não se verificou nenhum concretamente. Em relação à presença do Dr. Alberto João Jardim nos acontecimentos e sobretudo nas apresentações dos candidatos do PSD,
nós temos uma interpretação diferente. Nós achamos que o PSD já concluiu que o Dr. Alberto João Jardim não é uma mais-valia neste momento. E não sendo uma mais-valia, significa que a sua presença nestas apresentações dos candidatos, sobretudo do Dr. Bruno Pereira no Funchal, trazem-lhe até prejuízos, que significa que eventualmente até deve ter havido um entendimento da parte do PSD no sentido dele até não aparecer, porque o seu aparecimento nestas inaugurações e o aparecimento também nestas apresentações de candidatos neste momento retira votos ao PSD e provavelmente é uma estratégia. Significa que neste momento o Dr. Alberto João Jardim já não representa os votos que representava no passado. E não representando esses votos, mesmo os candidatos apoiados pelo Dr. Alberto João Jardim, como é o caso do Dr. Bruno Pereira, já se aperceberam que é preferível que ele não esteja. Agora, é estranho que o Presidente do Governo Regional consiga ultrapassar esta situação, porque ele normalmente vai a todas, tem quase o dom da ubiquidade de estar em vários sítios quase ao mesmo tempo, mas nestes casos particulares verificou-se que realmente a sua ausência se deve sobretudo a uma estratégia de cada vez mais ele ser o Presidente do Governo Regional só e não aparecer a apoiar os candidatos do PSD porque lhes retira votos no futuro. Ou seja, é de esperar na altura da campanha uma campanha sem Alberto João? Ou... Nós entendemos que, sobretudo no Funchal, o Dr. Alberto João Jardim vai aparecer muito pouco. Porque hoje em dia é uma menos-valia. As pessoas que nós contactamos com muita gente e a candidatura, sobretudo do CDS no Funchal, tem concluído isso. As pessoas, a primeira coisa que interpelam os candidatos e sobretudo o José Manuel Rodrigues é Alberto João Jardim já está a mais, já devia ter saído. Portanto, é uma menos-valia. Significa que quanto mais aparecer, mais prejudica o PSD. E isso deve ser eventualmente uma estratégia que está a ser adotada com muito custo do próprio Alberto João Jardim, que ele, quando é ultrapassado, já sabemos como é que ele reage. Mas eventualmente, na parte da balança, entre não prejudicar a candidatura de Bruno Pereira, não aparecendo, ou aparecendo melhor, e deixar de aparecer, beneficiando a candidatura, provavelmente o Dr. Alberto João Jardim já se consciencializou que nesta campanha autárquica vai aparecer pouco, sobretudo na candidatura do Funchal. Acha que o Presidente do Governo pode se ter sentido ultrapassado, neste caso, quando o Alquerque assina? Obviamente, então basta ler as notícias e eventualmente o próprio deve ter sentido que quem estava a representar a Madeira, para todos os efeitos, em termos de estabelecimento destas relações comerciais com a Venezuela, a Madeira, não era só a autarquia do Funchal, apesar do acordo ser pontualmente com a autarquia do Funchal, era o Dr. Miguel Albuquerque, o que significa que quem leu a notícia diz a Madeira está representada pelo Dr. Miguel Albuquerque e não pelo Alberto João Jardim. Quem é que representa então a Madeira neste cenário? Bom, a Madeira não tem, infelizmente, representação neste momento. Aliás, o Governo Regional da Madeira está fechado sobre si próprio, o Governo Regional da Madeira desistiu de governar, está à espera que aconteça alguma coisa que mude a conjuntura regional, nacional e internacional para ver se tem alguma escapatória. E o que sucedeu em relação à visita do Presidente da Venezuela é gravíssimo para uma região que efetivamente tem um peso muito grande na Venezuela em termos de imigração, e depois o Governo Regional, nem digo o Presidente do Governo não esteve, mas o próprio Governo Regional da Madeira também não esteve. Claro que Miguel Albuquerque esteve lá a representar a autarquia, a representar o Funchal, a fazer uma parceria com o município também da Venezuela, mas isso não tapou o buraco. Ou seja, ele fez o seu papel, representou bem o seu papel, mas a Madeira, a região autónoma da Madeira, não fez aquilo que devia, ainda mais neste contexto em que estamos a falar de um país em que a imigração madeirense está bastante presente. E isso é simplesmente mais um caso desta não governação, desta ausência do Governo Regional, que não só se reflete aqui na Madeira, porque a Madeira neste momento não está a ser governada, mas também reflete-se neste relacionamento institucional
com outras regiões e com outros países. Quanto à ausência, ao eclipse, ao desaparecimento de Alberto João Jardim, ao nível da política regional e em particular ao nível das candidaturas do PSD. Efetivamente, antigamente dizia-se que qualquer junta de freguesia ou em qualquer junta de freguesia, em qualquer Câmara, independentemente dos candidatos que o PSD metia nas listas, o verdadeiro candidato era Alberto João Jardim. As pessoas votavam no PSD em todo o lado, quer se fosse para a Junta, quer fosse para a Câmara, quer fosse para a Assembleia Municipal, para o que fosse, porque estavam a votar em Alberto João Jardim. Neste momento, a realidade inverteu-se completamente. E neste momento, sem dúvida, que o PSD também já o percebeu, também anda no terreno e vai ouvindo o que as pessoas dizem. Neste momento, Alberto João Jardim significa perda de votos. Aqui há algum tempo era só Jaime Ramos que tinha esse poder, digamos assim, dentro do PSD. Neste momento, também Alberto João Jardim tem o poder de tirar votos ao PSD, que era uma coisa impensável aqui há algum tempo. E isso leva a que, em particular nos centros urbanos, nos maiores centros urbanos, e em particular no Funchal, a que o PSD esteja a desenvolver uma estratégia de esconder Alberto João Jardim, mas não só. Esconder Alberto João Jardim, aliás, o comício que vão fazer brevemente, que costumava ser no Funchal, vai sair do Funchal justamente por isso, para que, obviamente, seria difícil que Alberto João Jardim não tivesse protagonismo nesse comício. Pronto, vai sair do Funchal para que ele não se exponha nesta cidade. Mas, além disso, não é só Alberto João Jardim que estão a esconder. Também estão a esconder a própria imagem do partido. E repare-se nas mudanças de cores. O laranja desapareceu da candidatura, por exemplo, de Bruno Pereira. Repare-se no logo, o logotipo do PSD, que tinha grande expressão nos cartazes. Neste momento está transformado em mais um logo, juntamente com o link do Facebook e o blog, e etc, etc. É mais um logo discreto, pequeno, que até mudou de cor também, já está só a branco, que é para não se notar. Ou seja, há uma noção que corresponde à realidade, quer dizer, toda a gente percebe isso, de que o PSD neste momento é uma marca que vale pouco. O Alberto João Jardim é uma marca que vale ainda muito menos do que o PSD. E, em particular, a candidatura de Bruno Pereira para o Funchal está a desenvolver uma campanha de esconder todo esse ónus, que toda a gente associa a situação dramática que estamos a viver a essa marca Alberto João, a essa marca PSD. Portanto, está a esconder todas as formas e feitios, a ver se consegue passar incólume por isto tudo. E há um outro efeito que também resulta disto, que é o efeito de fingir que são oposição. Aliás, quando ouvimos o discurso de Alberto João Jardim, ele fala como se fosse da oposição e quem tem culpa é o Governo da República, quem tem culpa são os outros, ou seja, como se ele não estivesse a governar durante 30 e tal anos. Mesmo o próprio candidato Bruno Pereira, no Funchal, quando ele vai visitar a estação de tratamento de resíduos, ou de recepção e transferência de resíduos, e faz um discurso como se ele não tivesse sido vice-presidente da Câmara durante muito tempo, como se ele tivesse acabado de chegar, quando ele vai ao Canil e fala da necessidade de um veterinário municipal, etc., ele está a fingir que não tem nada a ver com a situação atual, não tem nada a ver com aquilo que se passou até aqui, e quer ser apresentado à população como se fosse uma pessoa acabada de chegar. Claro que as pessoas também têm olhos na cara para ver e, espero eu, não se deixem levar por esta operação de cosmética e, acima de tudo, de engano, para tentar não perder tanto em termos de votação. Quando diz que Jardim é uma marca que já não vale, que significa menos votos, é tudo natural, então que Jardim não se candidate novamente a presidente do governo, e se candidatar vai perder. Sim, ele já anunciou que em 2014 sai e mete o seu afilhado para tomar conta disto. Claro que o
povo madeirense não vai aceitar essa transmissão de poder como se vivêssemos numa monarquia. A conjuntura, entretanto, do ponto de vista até dos resultados eleitorais nas autárquicas, para o PSD ou para a facção jardinista tentar aguentar o partido e não a perder para Albuquerque, pode efetivamente obrigar Alberto João Jardim a se candidatar em 2015. Mas isso, do ponto de vista eleitoral, será uma estratégia que resultará em derrota. É preciso não esquecer que as últimas eleições, portanto, em 2011, o PSD, com Alberto João Jardim, ainda conseguiu garantir a maioria, mas a maioria em termos de número de deputados, mas perdeu a maioria dos votos. E na altura as pessoas ainda não estavam a sentir os efeitos das asneiras que Alberto João Jardim fez, nomeadamente a questão da dimensão da dívida. Neste contexto que estamos a ver, em que desde então soube-se mais, desde então as pessoas sentem o desemprego, sentem a perda de rendimento, sentem o aumento dos impostos, aí não tenho dúvidas que um PSD com Alberto João Jardim é um PSD a passar a ser, se calhar, ainda o maior partido, mas da oposição. Jardim está a ser, então, no fundo, para estas autárquicas, um dos principais apoiantes dos candidatos da oposição. Ele é, não um apoiante da oposição, mas sim uma grande pedra no sapato do PSD e dos candidatos do PSD. Eu julgo que neste momento, e não é só no Funchal, eu julgo que neste momento os candidatos do PSD das várias autarquias fogem de Alberto João como o diabo da cruz. Não o querem ao seu lado, nomeadamente na campanha, mas, entretanto, desde já estão a evitar essa situação. E o CDS está a aproveitar de que forma esta estratégia do PSD? A nossa estratégia é independente da estratégia do Dr. Alberto João Jardim. Apenas constatamos é que o Dr. Alberto João Jardim, já o dissemos há muito tempo, neste momento é o verdadeiro problema da Madeira. Ele ainda não interiorizou isso e nem vai interiorizar, porque eu digo muitas vezes, em termos, permitam a expressão, de brincadeira, que o Dr. Alberto João Jardim há de morrer na política. E morrer na política significa que ainda se voltará a candidatar em 2015. A minha perspectiva é essa. Vai-se voltar a candidatar, eventualmente será o canto do cisne, será a derrota, mas também um político tem que saborear também o peso da derrota. E o Dr. Alberto João Jardim, sendo derrotado, só aí é que sairá. Porque eu não acredito que em 2015 o Dr. Alberto João Jardim deixe o poder. Irá tentar mais uma jogada, eventualmente, de prestidigitação, no sentido de dizer que a situação da Madeira depende da sua continuidade. Mas neste momento, em relação às autárquicas, o Dr. Alberto João Jardim, como disse há pouco, sendo ele uma menos-valia, mas vai contra a sua própria natureza não aparecer. O que eu duvido é que ele consiga ficar em silêncio muito tempo até às autárquicas, porque é muito difícil, conhecendo o temperamento do Dr. Alberto João Jardim, quando a pré-campanha e depois a campanha aquecerem, é muito difícil o Dr. Alberto João Jardim não ter mais uma das suas veleidades impulsivas, acusando os candidatos da oposição, substituindo-se eventualmente até a alguma postura de bom senso dos candidatos do PSD, sobretudo no Funchal, o que significa que ele abrindo a boca são votos para a oposição, e esperemos que ele abra muitas vezes a boca. Humberto, acha que esta situação explica o facto de muitos sociais-democratas estarem a apresentar candidaturas independentes? Querem demonstrar com isso que estão mesmo distanciados, afastados? Eu não sei se há muitos sociais-democratas a apresentarem candidaturas independentes. Pelo que tenho lido, sei que existe uma candidatura em São Vicente, e, portanto essa sim, é um social-democrata, um monte também. Só um outro caso, que pessoas que resolveram constituir uma lista e candidatar-se. Parece que São Vicente é um facto que vai avançar. Sei que tenho conhecimento que há apoio do Partido Socialista e do CDS, e portanto há claramente todos os partidos estão unidos à volta de uma candidatura de um jovem que é social-democrata, mas tem muito a ver também com a forma como o PSD geriu todo o processo eleitoral, em particular naquele concelho, e portanto aí estou à vontade para falar sobre isso, porque acho que foi mal gerido do PSD local, não deu oportunidade a uma mudança que era fundamental pedida pela população, e que está a provocar
situação desagradável. Posso realçar, e estamos a falar no dia a seguir à apresentação de uma candidatura, noto que não teve nenhuma figura do partido em São Vicente. Não teve. Era normal, está lá o Dr. Manuel António, era o mais normal estar lá o secretário Manuel António, que tinha feito uma campanha muito forte em São Vicente, era um homem que está muito ligado àquela terra, não esteve presente nessa candidatura, nessa apresentação. O Dr. Alberto Jardim, sei que foi anunciado que estaria presente, mas nós pessoas sabiam que o Dr. Jorge Jardim não está cá na Madeira, e eu sei que, portanto, achei estranho tudo aquela apresentação da forma como foi feita, e por isso acho que a culpa muito tem vindo com a gestão do partido nesta fase de escolhas autárquicas. É pena que assim o seja, porque o PSD vai perdendo alguns valores que são importantes para o futuro da Madeira e que serão importantes até para as autarquias no futuro, mas são marcas de uma má gestão política em determinados momentos da vida política, ou por teimosia, ou por pouca visão local nessas lideranças. Mas há aqui uma nota que eu queria realçar, porque realmente tenho estado a acompanhar um pouco a eleição aqui no Funchal, e noto uma coisa engraçada, é que o CDS apresentou uma cor azul, o PSD apresentou uma cor azul, e a mudança apresentou uma cor azul. Portanto, achei uma coisa tudo muito celeste aqui no Funchal, e eu sou apologista que se o PSD tem uma marca, uma das marcas é o seu símbolo, acho que o seu símbolo tinha de ser realçado numa campanha no Funchal, e portanto aí acho que o PSD tem de ser mais forte, tem de crescer com uma campanha mais forte, eu penso que vai acontecer agora ao longo do tempo, mas essa questão da cor acho que é uma coisa muito particular, mas todos foram buscar o azul, o CDS já estava referenciado como tal, e portanto foi o primeiro a apresentar essa cor, era uma referência. Estranhei é que os homens do marketing olharam e não viram que isso estava a acontecer, e portanto todos seguiram a mesma lógica. Não sei se é uma tendência de equilíbrio, pela cor, poderá ser depois se refletirá ou não no resultado eleitoral. Eu era defensor que a candidatura do Bruno Pereira tivesse uma cor do PSD, a cor laranja devia ser a cor sempre laranja. É lógico que há formas de fazer marketing e portanto acho que defendo isso. Defendo também, e tenho falado com pessoas ligadas à candidatura, que o Dr. Bruno Pereira tem que começar a ter muito mais pessoas a acompanhar a candidatura, uma nova forma de estar e mais aguerrida no terreno, mas isto também vai crescer ao longo do tempo. Acho que nós estamos em junho ainda, falta julho, agosto e setembro, há muito tempo, são 3 meses ainda de muito trabalho, e eu penso que o PSD no Funchal, com a candidatura do Bruno Pereira, volto a dizer que uma pessoa conhecedora da realidade do município do Funchal, que exerceu o cargo de vice-presidente do Dr. Miguel Albuquerque durante vários anos, acho que dará certeza um bom presidente de Câmara, e penso que o PSD terá vantagem com este candidato do ponto de vista do seu exercício autárquico no Funchal. Mas é acusado de praticamente ser um prolongamento da quinta vigia face aos candidatos que espero que tenha identidade própria. Ontem, por exemplo, nos viveiros, ficou dito pelo atual diretor do Ambiente, pertencente à Secretaria do Dr. Manuel António, que a estação dos viveiros continua a ser da Câmara, portanto há aqui o cuidado de o dizer, marcar essa posição, porque poderia haver aqui uma confusão entre lugares, pertencer ao quadro da Secretaria e ser candidato a Câmara do Funchal. Eu penso que essa autonomia vai ser criada, e também há mudanças que vão acontecendo ao longo deste tempo que vai criar essa independência sempre do Funchal e da Câmara. Penso que sim, e penso que o Dr. Bruno, na altura própria, demonstrará isso. Senhores, vamos falar um pouco do Dia da Região, que se assinala no próximo 1 de julho. Temos um convidado regional que vai falar sobre a presença dos madeirenses pelo mundo. Helder, perguntava-lhe sobre estas comemorações, se também defende a ideia de que os partidos deveriam poder intervir e que mensagem que deveria ser deixada quando tantos madeirenses estão a sair da região. Bom, eu penso que a comemoração do Dia da Região é sempre um momento importante, e nos momentos importantes nós não devemos admitir que sejam assambarcados por quem tem o poder. E, infelizmente aqui na Madeira, não é só neste exemplo, mas noutros, há uma tendência para que se julgue que quem tem o poder tem o direito de tomar como seu a própria região e as próprias instituições. E aliás, veja-se agora mesmo no decorrer da campanha a forma como os candidatos do PSD usam os espaços e
e a própria administração pública regional para se evidenciarem. Colam-se a visitas do governo, usam as influências que têm para convocar determinados, no caso concreto, os delegados escolares. Ou seja, há uma tendência já marcante ao longo do tempo de se apropriar daquilo que não é do PSD ou que não é propriamente de alguns e é de todos. E seria um sinal muito importante do ponto de vista até democrático que nas comemorações do Dia da Região todas as forças políticas tivessem realmente voz e pudessem expressar as suas opiniões. Ainda mais num momento, e aí já vou para a questão da mensagem que é preciso sublinhar, no momento em que a Madeira precisa de encontrar um novo rumo, de encontrar novas soluções, não é com discursos monotónicos, monocolores, que nós vamos realmente ver essa diversidade para poder depois escolher. E neste momento a Madeira precisa não propriamente de discursos, mas precisa de ideia, precisa de caminhos, precisa de soluções. Não será no Dia da Região que se irá conseguir descortinar um caminho, mas acho que seria sempre um momento importante para tentar suscitar esse debate e tentar encontrar uma resposta para esse desafio. Quando nós, nesse contexto, escolhemos falar da presença, ou convidar alguém para falar da presença da Madeira nos 4 cantos do mundo, efetivamente faz sentido na perspectiva de que nós, infelizmente, estamos num ciclo novamente de imigração por obrigação, e a verdade é que os ciclos de imigração necessariamente acontecem por obrigação. Poucos são aqueles que saem da sua terra por gosto, a maior parte sai mesmo por necessidade, mas poderíamos ter escolhido, se calhar, independentemente do interesse desse tema, ou do interesse académico, ou do interesse histórico ou cultural desse tema, poderíamos ter escolhido, se calhar, um tema mais para dentro, porque efetivamente, enquanto nós pusermos os olhos na imigração, como infelizmente o país está a pôr, e a Madeira também, para as soluções dos nossos problemas, nós vamos continuar a definhar cá dentro. E seria importante, se calhar, nesse dia, no Dia da Região, convidar alguém que alguém que tivesse até alguma capacidade crítica, algum pensamento crítico, que não se fosse buscar o historiador do regime, ou o economista do regime, ou o artista do regime, que se fosse buscar alguém mais equidistante das forças políticas, nomeadamente, e que se escolhesse um tema que pudesse refletir mais a nossa realidade interna e que, através desse tema e dessa conferência, pudesse suscitar, mesmo que não fosse no próprio dia, mas nos dias seguintes, alguns ecos e algum debate e alguma reflexão. Então, no seu entender, esta reflexão que será feita sobre o trabalho desenvolvido pelos madeirenses no exterior pretende de alguma forma apagar aquilo que se está a passar na realidade regional, ou tentar de fazer com que as atenções se voltem para outro olhar? O Dia da Região é também o Dia das comunidades madeirenses, e nessa matéria, obviamente que falarmos da diáspora madeirense, ou pelo menos houver uma intervenção nessa matéria, seria importante, mas isto não invalida aquilo que o CDS e outros partidos da oposição têm dito, que o Dia da Região é um dia que representa, sobretudo, a autonomia. E a autonomia é representada, sobretudo, pela Assembleia Legislativa Regional, que é o órgão máximo da autonomia. Ora, se é o órgão máximo da autonomia, devia haver intervenções dos partidos através de uma sessão plenária nesse dia, independentemente de se poderem depois falar da diáspora através de uma intervenção de convidados, quem quer que fosse. Só que o PSD, ao longo destes anos, transformou, através de uma resolução, o Dia da Região, não numa sessão plenária, mas numa sessão comemorativa. Ora, sendo uma sessão comemorativa, convidam quem querem e os partidos vão se quiserem, não são obrigados. Nós, por uma questão de respeito, tendo em conta o dia e não propriamente a resolução do PSD, nós estamos presentes
mas sempre fazemos, e como fizemos no passado, uma referência ao facto de que o Dia da Região devia ser o dia de todos os madeirenses, os de cá, sobretudo, e os de fora. Mas os de cá são representados pelos partidos na Assembleia Legislativa e deviam ter essa voz através de uma sessão plenária. Não foi esse o entendimento ao longo destes 35 anos do PSD. Esperemos que um dia as coisas mudem, porque é um dia da região, é o dia dos madeirenses, porto-santenses, também é da diáspora. E a propósito da diáspora, era bom que se voltasse a frisar a necessidade de os nossos conterrâneos da diáspora, os madeirenses, os residentes, tanto no continente, nos Açores e lá fora, nos 4 cantos do mundo, pudessem também ter uma voz, através do voto, para a Assembleia Legislativa da Madeira. E isso, aliás, está contemplado numa resolução da revisão da Constituição que o CDS apresentou e que já teve a anuência da maior parte dos partidos. E esperemos que algum dia os madeirenses, não é só falar da diáspora ou dos nossos imigrantes, é preciso que também eles tenham um poder de decisão sobre quem devem escolher para o Parlamento Regional e, consequentemente, quem irá governar a Madeira, porque aqueles, sobretudo, que estão ligados ainda à Madeira, através das primeiras gerações, sobretudo, estão sempre interessados, e aliás são as pessoas mais interessadas, e vê-se pelos programas que são transmitidos do ponto de vista internacional da Madeira, que são muito vistos por eles. Portanto, querem acompanhar aquilo que se passa aqui, mas também querem poder participar legislativamente, e isso só se poderá verificar através do voto. E nós concordamos que os madeirenses, sobretudo, não se fala só dos imigrantes nestas épocas, de efeméride, 10 de junho ou 1 de julho, mas também que se fale da importância dos madeirenses lá fora para poderem participar no processo legislativo, e isso só se verifica através do voto. Mas essa questão, tal como referiu o Presidente do Governo, ia trazer algumas dúvidas sobre o processo do voto. Como sabe, para a Assembleia da República também já se verifica o voto dos imigrantes. E foi torneada essa questão através do voto, seja nos consulados, ou eventualmente, hoje em dia, os processos, sobretudo tecnológicos, estão tão desenvolvidos que se faça através de outras formas. Portanto, não é por aí que se vai cercear o direito que os imigrantes têm. Seja através dos consulados ou através do voto de correspondência, os imigrantes votam para a Assembleia da República, logo poderiam eventualmente votar para a Assembleia Legislativa dos Açores e da Madeira. Não podemos refugiar-nos em subterfúgios de ordem logística para dizer que não devem votar, porque isso aí é uma falácia. E os imigrantes são pessoas que estão informadas e sabem que se podem votar para a Assembleia da República. Eventualmente há processos que tornem viável o seu voto para a Assembleia Legislativa Regionais dos Açores e da Madeira. Humberto, sente que, tal como referiu o Hélder, e estando bastante ligado ao PSD, que houve um assambarcar destas comemorações pelo PSD ao longo destes últimos anos? Não, eu tenho uma opinião um pouco própria sobre o Dia da Região. Eu defendo que ele deve ser celebrado no Parlamento Regional, em primeiro lugar. Não defendo o Dia da Região feito dentro de uma tenda, não defendo o Dia da Região feito em condições que por vezes os municípios não têm. Defendo o Dia da Região no Parlamento, a Casa da Democracia, defendo que seja feito a lei. Defendo que todos os partidos devem discursar no Dia da Região. É por isso que existe democracia e, portanto, defendo que todos os partidos devem expressar as suas ideias. Talvez por isso, se houvesse ao longo destes anos o Dia da Região em todos os partidos, não tivéssemos algumas situações de extremismo que temos hoje. Portanto, eu defendo que devem falar todos, devem expressar, porque só expressando diferentes opiniões, diferentes ideias, se enriquece o discurso político e se enriquece este dia. Defendo que deve haver, sim, a questão das comunidades, acho que defendo que deve haver este trabalho junto das comunidades, defendo que deve haver o voto dos imigrantes, defendo claramente que os votos dos imigrantes são fundamentais, porque são pessoas interessadas pelo desenvolvimento da nossa terra. Até 1986 foram eles que alimentaram com as suas poupanças o desenvolvimento regional, pois esquecemos deles depois da Comunidade Económica Europeia ter cá chegado, esquecemos de repente do dinheiro dos imigrantes e agora voltamos a nos lembrar dos imigrantes porque são necessárias transferências de dinheiro para a banca e para a economia regional. Portanto, eu defendo que deve haver aqui democracia nesse dia, dentro da Casa da Democracia, que é fundamental, e portanto, e que deve haver um orador, e não, neste ano é um orador que falará sobre as comunidades imigrantes e, portanto, tudo os desenvolvimentos dos imigrantes no desenvolvimento da Madeira e o percurso da Madeira que temos ao longo destes anos. Portanto, aí não me manifesto muito, porque o orador
até uma pessoa conceituada, de quem gosto, e portanto de certeza que fará um brilhante trabalho, um brilhante discurso à volta da comunidade. Portanto, aqui esta diferença aqui é importante, porque eu tenho visto que ao longo deste tempo temos feito, a Madeira tem comemorado o Dia da Região fora do Funchal, mas fechado, numa porta fechada. Portanto, está fechada a população, são convidados, é colocado polícia a toda a volta, porque parece que é um bunker, algo de estranho que está a acontecer ali. E eu acho que a Casa da Democracia é o Parlamento, volto a frisar, acho que deve ser feito no Parlamento, todos os partidos devem discursar de acordo com o seu peso político na própria Assembleia, deve discursar, e portanto, e que o Governo Regional, o Governo eleito deve estar presente totalmente. Isso se verifica isto na República, e portanto acho que devemos fazer isso. Só vem enaltecer a democracia, só vem enaltecer a autonomia, e talvez a isso consiga aprofundar mais a autonomia que tanto desejamos, e que era fundamental que isso acontecesse através destes exemplos democráticos que são importantes. Será respeitável algum tipo de manifestação, no vosso entender? Eu não sei, eu não sou deputado, mas... Nós nunca podemos prever, mas ficarão os actos que queres praticar, mas não será da parte do CDS, sobretudo. Quem o quiser fazer não vai anunciar antes. Claro. Imagino. Dar por Sim.